Sim. O choque de realidade, quando você... Eu não sei se você viu o meu debate com o MC Smith, você ouviu falar disso? Porra, né? Cara, na boa, tu me proporcionou um momento de alegria aqui, cara. Eu fiz o react, até eu quero debater com ele, irmão. Meu irmão, caralho, foi muito bom aquele negócio aí. É ardiloso aí. Assim, antes de eu debater com ele, até eu conheço bastante do funk, então ele falou, cara, você vai debater com um cara que ele é tipo o pai desses caras todos aí. MC Oruan, sei lá, esses caras todos se basearam no MC Smith. O Smith, sei lá, em 2006, 2007 ele já tava na cena, em 2009 ele explodiu. Então você vai falar com um cara que conhece do negócio. Eu falei, cara, tudo bem, mas não tem... Vamos ver o que sai dali. E saiu aquilo, cara. Quando você enquadra essas pessoas, e é difícil, você pode ver, ó, esses caras muito intelectualizados. O Jones Manuel de professor dele, né? Lá no celular, o outro lá, chavoso da USP. Tava apoiando? Mandando e-mail. Peraí, que o Jones me mandou um negócio aqui. Arthur, você lendo, assim, coisa patética. O Jones usando o proxy dele pra debater com o Arthur. Pode, né? Esses caras todos, cara, pode ver. Eles fogem do debate, porque quando você confronta com a realidade, saem coisas que realmente são absurdas de serem defendidas. Por exemplo, talvez o corte mais famoso do Smith, que é ele falando lá que, não, pra ele, o dono do beco, do morro, é um empresário. Uhum. No fundo, cara, quando você pega essas pessoas todas e você começa a espremer, sai isso. Entendeu? A pessoa, quando ela tem uma ideologia, ela torce a realidade pra caber na ideologia dela. E isso é uma das coisas que eles fazem. É entender o crime organizado como a única alternativa eu diria até de expressão de humanidade de uma pessoa que tá sendo oprimida pela pobreza. E não é verdade, cara. Não é verdade. O próprio Oruan, que tá no nome nome, não é fictício, mas o nome... O apelido que a gente deu pra lei é um cara que ele se vende como um cara da favela. E ele nunca foi favelado. O Oruan é um playboyzaço, velho. O Oruan mora numa mansão de 35 milhões de reais, velho. Morava, meu irmão. Joá. Ele era vizinho sei lá, do Luciano Huck. Ele pagava 100 mil de aluguel numa mansão que valia 100 mil de aluguel, milhões. irmão. 100 mil de aluguel, cara. Isso é a realidade de quem no Brasil? Deles E de meia dúzia de cara que é amigo do governo e tem, sei lá, um Joesley Batista. É isso, é a realidade desses caras, né? Então, o próprio Smith, até brinquei com ele, falei, cara, a favela venceu, tá? A primeira condição que você teve que você fez, você saiu da favela, cara. Que porra de vitória é essa? Né? Eu acabei de ver, hoje eu tava debatendo, onde que eu vi esse dado, cara? A pessoa me falou que na Rocinha, o bombeiro Rafa, ele trouxe um dado de que na Rocinha as pessoas têm 11 vezes mais tuberculose do que o resto do Brasil. 11 vezes mais tuberculose na Rocinha, velho. Beleza, isso é uma condição de vida, cara, que não é que, dali saem expressões artísticas que vão mudar o mundo, não, cara, são pessoas que estão sendo escravizadas pelo crime organizado. E, novamente, quando você encurrala essas pessoas, esses teóricos, né, dessas realidades, que eles não vivem, inclusive, essa realidade, quando você encurrala eles, sai esse tipo de coisa, cara, esse tipo de merda. Não, e fora o comprometimento, né, quando você apertou ele e falou assim, cara, eu falo aqui, ó, Marcinho VP tem que ser preso, Marcinho VP é vagabundo, tem que ser preso. Eu não conseguia falar, não conseguia repetir, velho. Não posso falar, porque isso você chega pra um cara desses. Tipo, e eu nem tô falando um Smith, mas um outro cara que defende. Fala assim, então vamos junto falar que Marcinho VP tem que ser preso pro resto da vida, ou morrer, ou que vagabundo que esquarteja jornalista tem que sofrer a consequência. O cara não consegue falar. Porque no fundo, cara, é uma coisa que é quase um clichê, cara. Eu me sinto em 2013 falando isso. Mas de fato, é uma galera que realmente quer passar a mão na cabeça de bandido, né? Sim. Cara, os caras têm lado, estão comprometidos, né? E eles realmente, eles vivem, eles dependem do tráfico. Sim. Porra, MC não é bandido. MC não é bandido, mas toca no baile do tráfico, porra. E pegaram com o Pose, mais do que tocar, eles são parte do sistema de lavagem de dinheiro também. Claro. E, naturalmente, cara, eu vou aqui dar uma de marxista aqui, né? Não, gente, não sou... A infraestrutura e superestrutura. A base econômica da favela envolve o tráfico de drogas, envolve a economia ligada ao crime. E, naturalmente, você tem que ter uma ideologia, um sistema cultural que justifique essa relação social. A música dos MCs ali, em grande parte, servem como justificativa da hierarquia da favela. Então você exalta o líder que tem muitas armas, tem muito carro, ele come todo mundo tem medo porque ele é muito brabo, ele mata o inimigo. É um tipo de canção, é um tipo de música, é um tipo de estilo de vida que você pega um homem jovem e o cara fala, cara, eu quero ser isso. E pra eu ser isso, eu tenho que seguir, vamos dizer, o código de conduta, usar as marcas que eles gostam, usar as roupas que eles gostam, idolatrar certos caras. Então, a função de um Oruan, de um Pose do Rodo, é legitimar a dominação por parte do tráfico naquelas comunidades. É bem simples, é um sistema de legitimação. E isso não é apenas pra dentro, ele mostra pra fora, pro cara que tá no asfalto, que tipo, pô, que da hora, olha aquele mundo legal, eu vou ouvir, eu vou naturalizar que existe aquele lugar. Isso aí. E aí ele naturaliza. E quando a Rede Globo vai e bota esse cara pra tocar, ou quando, sei lá, aquele festival, Lollapalooza, botou ele pra tocar, o que eles estão falando? Olha, os espaços institucionais, pra além do mundo da favela, estão falando, não, beleza, bota esse cara aí, o filho do Marcinho VP vai vir aqui, inclusive vai pedir pra soltar o Marcinho VP. Então, quando, assim, a gente começou a normalizar que o Comando Vermelho tem uma opinião a dar no mundo real, fudeu. É um processo, assim, muito similar ao que houve com a Colômbia. Tem assessoria de imprensa, irmão. Lógico, Tem, a Globo deu a notícia e leu a nota de assessoria de imprensa do Comando Vermelho, meu irmão. Quem aguenta isso, cara? Teve isso, Renan. Quando eles executaram aqueles caras que mataram as pessoas na Praia da Barra. Não, soltou, inclusive comunicaram, olha, atenção, parece que saiu julgado aqui do Tribunal do Crime, eles foram mortos. Só faltou soltar o despacho da cadeia. Isso é grotesco, só que o fato da gente tentar apontar o tempo todo, gente, isso é uma merda, isso tá acontecendo, vem com um trauma.
Por exemplo, a gente fala com uma base social mais jovem. Boa parte do nosso público tem até 30 anos. Esse público, quando a gente apresentou o Oruan um problema, falou, mas vocês também encrencam com todo mundo, pô. Deixa o Oruan ser feliz, eu gosto de ouvir um tapzinho. Não, cara. Você naturalizar o Oruan é porque você já naturalizou dentro de si a ideia de que o crime faz parte da tua vida. Porque se for pegar, as pessoas já naturalizaram, sei lá, vou sair na rua, eu tenho que esconder o celular. Eu tenho que botar no mínimo isso filme no carro. Né? Não, minha casa tem que ter, se minha casa não tinha muro, eu tenho que meter o muro. Não, tem que botar o muro, cerca elétrica. Então você começa a naturalizar a própria prisão. Né? E é uma prisão pelo crime. Quem é o carcereiro na prisão do crime? É o tráfico. Então agora você tá contando uma música do seu carcereiro, que é o traficante, e aí você tá tão naturalizado, já você vai começar a entregar, se o cara tem uma filha, entrega a tua filha pro traficante, igual se o cara tem uma menina bonita, uma filha bonita na favela, e o traficante quiser pegar a filha bonita, ele vai levar a filha. E é real, de um jeito de outro. Inclusive era o que o Tim Lopes foi demonstrar nos anos 90, né? O abuso sexual de menores tocados por traficante. E aí a pessoa, né, no asfalto, fora do morro, ela começa a naturalizar isso e ele entrega a filha sem precisar do assédio armado do bandido. Porque ela vai no show, ela começa a aspirar aquele mundo. A partir do momento que os jovens, tanto no morro quanto no asfalto, estão aspirando o mundo do crime, a gente perdeu. Eu acho isso muito humilhante pra gente, acho humilhante isso pra gente como homem. Como homem, a gente aceitar, assim, a gente tá perdendo pros bandidos, eles estão vindo na nossa área. Que isso? Não só eles não têm que sair do morro, a gente tem que evitar eles chegarem no asfalto e tomar o morro, eliminar eles e libertar aquelas pessoas. Essa distinção que a gente vê naquelas músicas tipo Fernanda Abreu, aquela coisa, eu 40 graus, purgatório da beleza do caos. Isso aí, o morro e o asfalto, vai tomar no cu. Tem que ser asfalto e asfalto, o morro tem que ser asfaltado. O morro tem que ser tomado nos melhores sentidos do termo. Aquelas pessoas têm que ser tratadas como tem que ter título de propriedade. Imagina a pessoa ter um título de propriedade na própria casa, eventualmente ela precisa fazer uma hipoteca pra reformar a própria casa, ela conseguir fazer. Hoje, o título de propriedade, que é uma posse precária, é dada pela legitimidade do tráfico. Se o traficante fala assim, ó, eu vou precisar da tua casa aqui, ele toma a casa da pessoa. Se tem uma briga, isso acontece muito em Fortaleza, se tem uma briga sobre uma casinha numa favela, e aí uma disputa e tal, quem vai mediar a disputa é o tráfico, sobre quem fica com a posse daquilo lá. E a gente aceita isso, cara. Isso é muito escroto. Muito escroto. Pois é, o cara tem uma laje, ele vende a laje. Sim. E a garantia que tu tem, quando tu compra a laje por 10 mil, 5 mil, 15 mil, seja lá quanto for, tá mais caro? Cara, eu vi um vídeo, ó, tem laje na favela que custa 600 mil reais. Eu não tô brincando. Eu vi um vídeo desses moleques que ficam mostrando a realidade. É que ele tinha uma vista boa e tava longe do córrego. 600 mil reais. Tá, tudo bem. Independente do valor, a garantia que tu tem é o tráfico. Sim, claro. Porque tu vai lá e reclama do tráfico e foi. Agora, Renan, isso aí, cara, que tu falou, a grande verdade é que muita gente que tá na favela, ele acaba ficando numa condição que quando você levar essa libertação, você tem que levar outras condições. Porque, por exemplo, o cara vai falar assim, não, meu irmão, eu não quero, porra, escritura não, escritura tem que pagar IPTU. Não, eu não quero, porra, um documento aqui não, senão vai ter que pagar a luz. Vou falar uma coisa que então, assim, não, posso falar uma coisa que aconteceu vindo pra cá? Eu juro, parece que é fanfic, mas não é. Eu peguei um Uber agora, Uber Black e tal, tava vindo, aí eu conversando com o cara e tal, aí entramos no assunto de carro elétrico. Eu falei, pô, cara, lá em São Paulo, em outros lugares do Brasil que eu tô indo, a galera tá comprando muito BYD, porque o cara carrega em casa e economiza pra caramba, não sei o que lá. Ele, porra, meu, ele falou, pô, meu pai comprou um, cara, meu pai também é Uber e tal. Aqui no Rio não pode não, vão roubar. Não é nem por isso, ele falou o seguinte, mais interessante ainda. O cara falou, meu, e pra ele valeu mais a pena, né, que você sabe que a luz é daquele jeito. Eu, como assim a luz é daquele jeito? Ele, a gente põe lá os eletrodomésticos na conta oficial e o gato a gente dá um boi, paga um cara pra sustentar um gato pra ele carregar o carro. Só que é o seguinte, aqui no Rio, o cara da favela tá preferindo roubar o carro elétrico, porque ele carrega na favela. E não precisa mais descer, pô. Tu não precisa abastecer o carro, pô. Carrega lá no gato mesmo e já era. Fica rodando lá. Pô. Cara, quando tu paga no posto, tu vai correndo risco, né? Assim, ele desce pra roubar e sobe também. Mas ele não precisa, porra, carregar. Ele carrega no poste, porra. Então, assim, do que tem de carro elétrico dentro de favela, carro elétrico sendo roubado... Cara, resumindo, o crime, ele vai dominar a população de todas as formas, cara. Porra, o carro elétrico, o advento do carro elétrico, pô, é uma coisa positiva? Beleza, é positivo. Agora, o cara vai pegar, porra aí. Agora tem carro elétrico, vamos roubar só carro elétrico. Eu vou falar uma coisa. Principalmente. Em São Paulo, uma vez, quando eu fui fazer campanha da prefeitura, a gente foi visitar um cemitério. Eu tô falando de São Paulo, numa zona relativamente central ali. A gente foi visitar um cemitério na Zona Norte, e dentro do cemitério tinha um muro, e umas casas bonitas, uns sobrados, assim, uma rua de sobrado. Mano, que coisa estranha, parece que elas estão dentro do cemitério. Eu falei, não, elas estão dentro do cemitério. Como assim? Olha só, uma facção criminosa dominou um teco do cemitério e construiu casas, eu tô falando sobrado com piscina, e eles alugavam isso dentro do cemitério, cara. Então, quer dizer, a gente fala muito do Rio, mas, novamente, o crime organizado é uma instituição, ele faz parte do imaginário popular. Você tem um monte de pessoas acreditando que o crime organizado, ele é maior, mais forte do que o Estado, e ele te dá mais acesso, mais rápido a coisas que você deseja. Que você tem um cemitério, numa zona relativamente central de São Paulo, que é lá na Zona Norte, sendo dominado pelo tráfico de drogas. E aí eu pergunto, cara, ninguém tá vendo isso, velho? Você tem uma rua com sobrados num bairro da Zona Norte de São Paulo, do crime organizado cobrando aluguel dessas pessoas, cara. Então, novamente, você tem a institucionalização do Estado paralelo e a imaginação coletiva das pessoas entendendo, não, isso aqui é melhor pra mim
do que o Estado me oferece. Então, novamente, eu acho que foi o bombeiro Rafa que deu uma resposta ontem, que ele falou, alguém perguntou, cara, por que as UPPs, elas deram certo no começo e depois não deram certo no longo prazo? Aí ele falou, olha, cara, o grande erro das UPPs foi, você colocou a polícia, você deu um banho de lei e ordem ali no primeiro momento, só que você não ofereceu a escola que precisava pro moleque. Você não ofereceu o posto de saúde que precisava pro moleque. E aí o cara voltou a imaginar o quê? O meu acesso é o quê? Era o que tinha antes. Era o crime organizado. Então, não adianta só falar em repressão. Isso é um discurso infantil. Tem de se falar de repressão. Mas tem de se falar também das alternativas para essas pessoas imaginarem mais do que o crime organizado. Não, ele falou do imaginar, e eu lembro muito do quando nós batemos papo, tu falando, ô Glauber, a missão em 26 é, porra, botar o imaginário das pessoas pra Exatamente. funcionar. É alterar a imaginação das pessoas. Isso. Por exemplo, a pessoa que tá assistindo aqui, se ela tentar, assim, tente imaginar como seria uma favela, um morro no Rio de Janeiro urbanizado. As vielas derrubadas, você tem que fazer um cruzamento de algumas ruas grandes e abertas para passagem não só de pessoas, veículos e mercadorias, mas da própria polícia, para você evitar aquela coisa meio faixa de Gaza que acontece ali. Aumentar o grau de arborização, a presença de espaços públicos de convívio como praça, equipamento esportivo e grandes escolas em período integral. Se você permitir que a pessoa comece a imaginar essa cena, ela começa a... Que mundo seria esse? Só dela fazer o exercício de imaginação, ela já imagina que existe outra possibilidade além da merda que tá. E as pessoas não é, assim, permitido imaginar. Quando você fala pra ela, não vai dar, não, porque não pode, não precisa. Aí vem a parte cultural. Não, mas você vai eliminar a cultura do samba que precisa do morro, que aí vai vir o Zé Fumeta da Lapa aqui, ou da Vila Madalena em São Paulo, né? Não, veja, vem porque a cultura uma camisa do morro, igual a sua. Com a minha camisa, então um Chico Moedas com a minha camisa aqui. Não, porque, irmão, ela vai perder a cultura, a beleza daquela poesia do morro, o morro, toma no cu, não dá essa merda. Então eles vêm com esse tipo de desculpa e impedem você de imaginar. E é muito possível imaginar uma coisa muito diferente. Uns dados que são bem interessantes pra gente pegar. A maior parte dos crimes são cometidos pelos mesmos caras, pelos mesmos bandidos, porque eles são quase sempre reincidentes. O Kim passou um projeto de lei, ou acho que o Renato tem detalhes maiores, mas é um projeto de lei que basicamente pune em demasia o reincidente. O reincidente, se você mata, no sentido não literal, né, a possibilidade do, às vezes literal também, né, do reincidente cometer um crime, porra, você já diminui, vamos dizer, o rol de agentes do crime que vão cometer, porque a maior parte dos crimes são cometidos pelas mesmas pessoas. Teve um cara agora, teve uma decisão de um juiz que é marido da Márcia Tiburi, que soltou um cara, vamos dizer, que foi preso 86 vezes. E a argumentação dele é, isso não garante que ele vai voltar a cometer crime. Desculpa, tem um imbecil. Né? E é capaz dele me prender, né, sem nenhuma passagem pra isso, né? Na prática, cara, este é um problema central muito claro, a gente pegar a reincidência, e a outra é entender de onde vem o criminoso. O criminoso, em geral, ele vem de um espaço de caras com 15 a 25, 26 anos, ou seja, um espaço de 10 anos, em que, vamos dizer, o Arthur da hora se o córtex pré-frontal dele não está exatamente pronto, de famílias desestruturadas e pobres. Então você vai pegar um menino de uma família desestruturada e pobre, em geral, tem um estudo da GV que mostra isso, 70% dos jovens que foram parar na FEBEM, mais de 70%, não tinham a presença paterna. Ou seja, existe uma correlação direta entre não ter pai, não ter uma autoridade que o cara usa de espelho, e uma autoridade que, vamos dizer, pune ele se ele faz algo de errado, e cometer crime. Então, um jovem problemático, numa periferia, sem a presença paterna, num lugar dominado pelo crime, ele tem uma grande chance de cair na mão do crime organizado. Se a gente for olhar a falha da UPP, né, é também sobre a ideia de exército de reposição do crime. Se o exército de reposição do crime é um menino de 15 a 25 anos, que nem entende o risco que ele tá tomando na vida dele, que tá seduzido pelo discurso do crime, pelas possibilidades dadas por ele, além da gente ocupar aquele território, matar os líderes do crime organizado, esses jovens têm que ser colocados num tipo de escola, que é uma escola basicamente em período integral, com uma presença de professores, em geral, homens, tá? E tem que ter a presença do homem como espelho, e esse homem que gera o espelho para esse jovem vai trazer não apenas o ensino, né, a figura do professor, mas eventualmente uma figura de autoridade policial, né? As escolas militares dão um bom exemplo nisso, que traz a disciplina, a autoridade, o respeito próprio, o ordenamento do corpo, a relação dele com o outro, a relação de disciplina, para fazer com que nesse período, que é o período mais dramático na formação do cara que cai na mão do crime, ele não caia. Então, o cara que é, vamos dizer, a mão de obra barata que o crime usa, a gente tem que se apoderar desse cara. Então o Estado vai lá, mata as lideranças do crime, aí chega no exército de reposição e fala, acabou essa merda. Escola em período integral, se sua mãe não te levar pra essa merda, a gente vai prender a tua mãe. Porque tem um detalhe muito claro. Na ausência da figura paterna, a ideia de que a família desestruturada da mãe vai ser responsável e vai conseguir cuidar do filho, sendo a mãe em si, em geral, uma figura pobre, dependente de auxílios, é uma loucura. E tem muito papo liberal, tipo, não, mas é a autonomia da mãe. Que autonomia da mãe? Um cara que tá indo pro crime, tudo que ele tem na família pode ser chamado de muitas coisas, mas definitivamente não é autonomia. Então, o Estado tem que chegar lá, e aí entra um papel da escola. A escola é o elemento de tirar ele da ideologização e da indústria do crime e colocar ele no nosso mundo. Então, se não for feita uma coisa dessas, que é uma ocupação, uma derrota do crime, ocupação, um estabelecimento de um quartel e da autoridade policial, da derrubada dos becos, de uma reconstrução logística desses morros, dessas favelas, e se não vier, vamos dizer, atacar diretamente o exército de reposição que eles têm, não vai rolar. O Bukele, o Renato é um especialista em El Salvador. Ele pegou e prendeu a geração de criminosos de El Salvador. Então, né, em geral, isso se percebe, a reincidência na prática criminosa violenta depois dos 35 anos ela é muito mais baixa. Porque a gente começa a baixar a testosterona do cara, o cara começa
também a fazer certos cálculos sobre a vida dele. Aquele período de irresponsabilidade, né, é uma janela muito específica. Esse criminoso violento, então, hoje ele está na cadeia, comendo só carboidrato, né? E ele vai ficar calminho com o tempo, pra um dia eventualmente ser solto, ele vai ficar, né, costurando bola, trabalhando lá na cadeia, até que, né, ele volte mais calminho, talvez, um dia pra sociedade mais... Lá é tudo perpétuo, não é, Renato? Os Não, recortes, não. por exemplo, é tudo Não. perpétuo, não? Não, por exemplo, quem tem ligação com o crime organizado são 60 anos. Ah, porra. E, Tá ótimo. e os cabeças acho que vai até 80, assim. É perpétuo. Quase perpétuo, é. E o que ele tá fazendo, que é o Comendo outro só plano? carboidrato, provavelmente é perpétuo. O Bukele tá com uma campanha de todo dia inaugurar uma escola. Duas todo escolas. Dia, duas escolas. Tem até o site, é duasescoelas.com, que ele vai postando lá todos os dias as escolas. E a lógica dele é recuperar esse moleque. Porque, se a indústria do crime se baseia no cara que comete o crime, ele é a mão de obra do crime violento. Você tem que pegar ele pra si. Então o Bukele pegou o problema, é uma geração inteira que será trancafiada. Agora, e os novos? E o exército de reposição? Ele tá tomando pra si. Nós temos que fazer a mesmíssima coisa. É isso.